Olá, sou Daniele Cassiano. Estou aqui mais uma vez no canal Alma Sagrada. Te convido a estar dando aí o seu like, se inscrevendo, compartilhando, comentando, dando aí a sua opinião, sugestão sobre o que você gostaria que estivéssemos falando. Por enquanto, nós estamos numa saga, né? Estamos ali em 10 episódios trazendo a identidade feminina. Hoje nós vamos estar falando sobre a submissão bíblica da mulher e seus limites. Vocês já me conhecem, eu sou Daniele Cassiano, psicanalista da área da saúde, assistente social, pastora, missionária, e eu divido com vocês um pouquinho daquilo que Deus derramou na minha vida ao longo desses 30 anos servindo ao Senhor. Então, hoje eu trago para você um tema muito sério. Eu queria começar lendo Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. E eu peço muita atenção. Eu quero mesmo que você preste atenção e guarde no seu coração e possa reproduzir para outras mulheres isso que nós vamos falar aqui. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Essa palavra serve para casada e serve para solteira que ainda vai casar. Ou, se não vai casar, para estar ensinando, para estar aconselhando, porque se você é luz, se você é sal, você detém a sabedoria e você precisa ensinar, discipular, explicar o que o mundo não tem. Então, eu trouxe hoje para você esse véu aqui para te trazer uma palavra que muito me impactou. Eu fui convidada uma vez por uma amiga, Margarete Anselmo, uma escritora, psicopedagoga, muito influente na cidade de Macuco, lá, né, na política. Ela me convidou para estar pregando, ela é da Igreja Batista, lá em Macuco, sobre máscaras, retirando as máscaras. E eu falei, meu Deus, o que eu vou pregar em retirando as máscaras? E o Espírito Santo me trouxe algo que eu nunca mais esqueci, que está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo do 13 ao 18, onde Paulo disse assim: "E não somos como Moisés, que colocava o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem quando terminasse a glória do seu rosto." Gente, que coisa tremenda isso aqui. Porque quando nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 34, do 29 ao 35, conta essa história, que Moisés subia ao monte Sinai para falar com Deus, e quando ele conversava com Deus, ele descia cheio da glória de Deus e ia conversar com as pessoas. A primeira vez que ele desceu para conversar, o rosto dele estava brilhando. E aí, quando as pessoas viram, né, os seus irmãos viram, Miriam, Arão, se assustaram. E aí, o que ele fez? Colocou um véu no rosto. E colocou e ficou assim, com o véu no rosto. E aí, quando nós lemos essa palavra, a gente fala, gente, ele colocou o véu porque as pessoas se assustaram, né? Ele botou o véu para ninguém ver, o rosto brilhando, todo mundo assustado. Porém, muito eu me surpreendi quando eu cheguei aqui em Coríntios e vi Paulo trazendo essa repreensão. Não sejamos como Moisés. Moisés foi dissimulado. Moisés, ele escondia o rosto para que as pessoas não vissem que ele não estava mais com o rosto brilhando e deixassem de obedecer às ordens dele. Moisés, apesar de ser um homem tão maravilhoso, de ser um homem escolhido por Deus, enganou e mentiu. E assim nós também fazemos. A palavra toda aqui, né, se você lê toda, depois eu quero que você leia também, diz que nós, quando, e todos nós com o rosto desvendado, assim como eu tirei o véu, todos nós com o rosto desvendado contemplamos como? Por espelho a glória do Senhor e somos transformados. Quando nós olhamos para o espelho, nós precisamos
encontrar a aparência do Senhor, olhar para o espelho sem véu e encontrar ali a aparência do Senhor, mostrando que somos transformados de glória em glória. O que você quer dizer com isso, Dani? Eu quero dizer que nós que somos mulheres e servimos a Deus, temos sido muitas vezes enganadas com uma falsa submissão. O Senhor Jesus, ele nos chamou para sermos livres, livres em Deus. Nós temos uma alma, assim como todos os homens. Deus criou homem e mulher com a mesma dignidade. Gênesis capítulo 1, 27 diz que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Isso significa que ambos possuem valor, dignidade, propósito e responsabilidade diante de Deus. A submissão bíblica, ela não diminui a mulher. E eu quero que você saia deste capítulo hoje sabendo disso. Efésios 5:21 diz que sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Antes de falar da esposa, Paulo ensina que existe submissão mútua. Paulo ensina que os maridos também devem amar as esposas. Quando nós lemos em Efésios capítulo 5, versículo 25. Cristo nunca controlou pela força. Ele nunca humilhou. Ele nunca intimidou. Ele sempre respeitou e ele sempre amou a mulher. Então, submissão não significa abuso. Submissão bíblica não significa violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral e ameaças constantes. Então eu quero que você entenda que quando Pedro e os apóstolos receberam uma ordem justa, em Atos capítulo 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Eu trago essa palavra aqui para você hoje, debaixo da bênção do Senhor, em concordância com a palavra do Senhor. Eu trabalho na área da saúde, trabalho em consultório de psicanálise, então não só debaixo disso, mas também em fatos reais que eu tenho acompanhado, que eu tenho denunciado, que eu tenho visto. Então eu queria que você entendesse que Jesus valoriza e que Jesus protege a mulher. Você não está esquecida, você não está escondida. O Senhor, ele te valoriza e eu quero te convidar a se valorizar também. Não permita, não aceite ser humilhada, não aceite agressão, não aceite ameaça, não aceite manipulação e não aceite viver com medo, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor e ele tem uma vida abundante para todas nós. A igreja e toda a sociedade. Precisamos romper o silêncio, acolher a vítima, né? Sem culpabilizá-la, né? Sem trazer a culpa para ela, incentivar a busca de proteção, ensinar aos homens o verdadeiro amor e ensinamento que Cristo tem nos dado. A vida é um dom de Deus e precisa ser protegida. Que os nossos homens sejam homens de verdade, assim como Davi falou para Salomão, seja homem. Que Deus possa construir verdadeiros homens na sociedade. O Senhor me abençoou, eu tenho um homem em casa, um bom marido. O Senhor me abençoou que eu tenho um pai que é um homem também, um avô que é um homem. E Deus, ele tem sido maravilhoso na minha vida. Eu não tive filho homem, mas eu peço ao Senhor que te abençoe, se você tem, a criar um homem de verdade. Que eles sejam amorosos, protetores. Nós somos aquelas que nutrem e acolhem, e eles são aqueles que protegem, e não que trazem as mulheres como vítimas de cativeiros. Que Deus possa trazer clareza ao seu coração. Não aceite abuso, não aceite uma falsa submissão. Que o véu da mentira possa ser retirado de você hoje e você olhe para o espelho, né? Leia essa palavra e olhe para o espelho e possa olhar e ver a imagem de Cristo e não a imagem de alguém que tem sido manipulada. Eu sou Daniele Cassiano, eu te aguardo no próximo episódio aqui, porque eu estou aqui para te trazer de volta para casa.